Uma boa reportagem pode ser aquela que faz denúncias, expõe absurdos, provoca indignação. É este um dos mandamentos seguidos pelas equipes de reportagem do Fantástico. Estes foram os últimos passos que o pianista brasileiro Francisco Tenório Júnior deu antes de desaparecer na noite de 18 de março de 1976, numa rua do centro de Buenos Aires. Ele saiu de madrugada do hotel onde estava hospedado e nunca mais foi visto, vivo ou morto. Tenório desapareceu 5 dias antes do golpe militar que derrubou o governo de Isabelita Perón. Era uma época em que a coreografia da violência exibia nas ruas a face do terror. Tenório Júnior tinha 35 anos. Naquela noite, ele havia se apresentado num show acompanhando Toquinho e Vinícius de Moraes. Nesse mesmo dia, ele voltaria ao Brasil. Foi uma temporada curta por causa do clima de golpe que asfixiava a Argentina. Ainda de noite, a notícia do desaparecimento chegou aos músicos que acompanhavam Tenório. O mais preocupado era Vinícius de Moraes. Ele mobilizou os meios diplomáticos para tentar localizar o pianista. Nesta entrevista gravada em Buenos Aires, alguns dias depois do desaparecimento, Vinícius não encontrava explicações para o que tinha acontecido com Tenório. Eu não tinha nada com política, era realmente um ser extremamente apolítico. Levava seus documentos no bolso, como sempre, porque isso nossos empresários nos avisaram a todos que trouxéssemos sempre os documentos no bolso quando saíssemos. Até logo, companheiro. Eu te guardo no meu peito e te asseguro nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. O cantor e compositor Toquinho também estava na excursão com Tenório. Era uma tensão muito grande. Eu acho que quando ele saiu nessa madrugada, deve ter tido uma batida dessas e acho que ele foi interrogado, como ele não falava bem castelhano, enfim, ele foi levado e a impressão de todos é que ele deve ter sido torturado e não aguentou as torturas. Carmen, a mulher de Tenório, há 16 anos não sabe o que aconteceu com o marido. Na época, ela estava grávida do 5º filho, Leonardo, que nasceu um mês depois do desaparecimento do pai. Como tem sido a sua vida ao longo de todos esses anos, com 5 filhos pequenos para criar? Foi uma vida muito difícil, muitos sacrifícios, muita coisa aconteceu, mas a gente tem conseguido sobreviver. E a falta de notícias também? A falta de notícias, pois é. Os filhos perguntavam pelo pai, a gente não sabe o que dizer. Eu gostava, eu era muito ligada nele, assim, pelo que eu me lembro, porque também passou muito tempo, né? Então as coisas vão se esvanecendo um pouco, mas, sei lá, bem-humorado, né? Bastante bem-humorado. Era acho que a gente pode chamar de um bom pai sem parecer piegas. Era um paizão. Era um paizão, assim. Nós fomos à Argentina com a mulher do pianista para tentar encontrar alguma pista que explicasse o que aconteceu com Tenório. Era a primeira vez que Carmen viajava a Buenos Aires atrás de notícias do marido. Para tentar reconstituir os últimos passos dele, em março de 1976, nos hospedamos no mesmo hotel. Não encontramos mais vestígios da passagem de Tenório por aqui. Nesses 16 anos, o hotel trocou várias vezes de dono e os funcionários não são também mais daquela época. Tenório Júnior saiu do hotel mais ou menos a essa hora, por volta das 3h30 da manhã. Naquela época, caminhar de madrugada pelas ruas de Buenos Aires era extremamente perigoso. A polícia e os grupos paramilitares espalhavam o terror. Revistavam carros e entravam em bares e restaurantes à procura de suspeitos. Nessas noites, marcadas pelo medo e pela violência, eram sempre realizadas dezenas de prisões. E muitas pessoas que foram presas por esses grupos nunca mais apareceram. Até agora, por exemplo, não se sabe se Tenório Júnior conseguiu chegar até a farmácia
localizada na esquina da calle Corrientes, onde ele pretendia comprar um remédio para dor de cabeça. No dia seguinte, procuramos a Interpol. Não tenho explicação no que a mim respecta de lo que pudo haber sucedido com este senhor. No dia seguinte, fomos ao consulado brasileiro em Buenos Aires. Mas aqui também foi difícil encontrar informações sobre o que aconteceu com Tenório Júnior. O último expediente de que dispomos é um expediente, uma resposta de 1979 da Polícia Federal Argentina, que responderam ao encarregado de assuntos brasileiros. Eles confirmam não existir registro nenhum nos arquivos da Polícia Federal sobre a prisão ou a constância de detenção do senhor Tenório Júnior. Nós localizamos em Buenos Aires o antigo funcionário do consulado brasileiro. Na noite de 17 de março de 1976, Manuel Rodrigues Pinheda assistiu ao show de Tenório Júnior e depois levou os músicos ao hotel. Ele foi uma das últimas pessoas a ver o pianista com vida. Recebi o telefonema, imediatamente para o consulado, comuniquei ao cônsul-geral, o qual me solicitou para tomar as medidas necessárias. Recorri a diversas comissarias de diversas zonas, porque não sabíamos realmente onde é e também o que tinha acontecido. Em todas as que eu fui, me informaram que na lista dos detidos, essa madrugada não constava o nome dele. Havia um intercâmbio nesse momento entre as Forças Armadas brasileiras e as Forças Armadas argentinas. Este documento secreto da Marinha Argentina mostra que agentes do antigo Serviço Nacional de Informações do Brasil estavam autorizados a operar em Buenos Aires em conjunto com os órgãos de segurança argentinos. Este outro documento confirma a prisão do pianista e informa que ela foi comunicada a um dos agentes do SNI em Buenos Aires. Este ofício da Marinha Argentina, datado de 25 de março de 1976, teria sido encaminhado à Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Ele é assinado pelo capitão de corveta Jorge Acosta, chefe de um dos grupos de operações antissubversivas. O documento comunica a morte de Francisco Tenório Júnior. Dá o número do passaporte, diz que ele tinha 35 anos, que era músico e residente no Rio de Janeiro. O ofício informava ainda que o corpo de Tenório se encontrava no necrotério de Buenos Aires, à disposição da Embaixada Brasileira. Não encontramos na Argentina quem confirmasse a autenticidade desses documentos. Eles foram fornecidos por um ex-cabo da Marinha Argentina, que participou ativamente da repressão e da tortura em lugares como este, a Escola de Mecânica da Armada no bairro de Núñez, para onde eram levados os estrangeiros. Quase todos os cemitérios da Argentina, como o de Chacarita, aqui em Buenos Aires, foram utilizados pelos órgãos de segurança para enterrar as vítimas da repressão. Milhares de pessoas foram enterradas clandestinamente em fossas coletivas em dezenas de cemitérios sem nenhum tipo de identificação. Os corpos eram quase sempre enterrados durante a noite e vai levar ainda muito tempo para se identificar todos esses locais, porque todas as pessoas que participaram desses crimes, policiais, civis e militares, fizeram um pacto de silêncio. Na época da repressão, os cemitérios eram controlados pelos militares e só recentemente é que se começaram a ser descobertos os locais onde eram enterrados clandestinamente os inimigos do regime militar. Eu estou saindo da Argentina triste, magoada, porque eu percebi que o governo brasileiro não tomou atitude alguma na ocasião. Você está realmente convencida disso? Estou convencida. Estou convencida de que se tivesse havido uma intervenção direta do embaixador do Brasil, no caso, as coisas poderiam ter corrido diferente. Então, nós estaríamos aqui agora com outra história para contar. Eu estaria levando uma outra notícia para os meus filhos. Até logo, companheiro. Eu te guardo no meu peito e te asseguro nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro.
cara de lata. É assim que o trem do subúrbio é chamado pelos surfistas dos trilhos. PF é o policial ferroviário. Alemão é o surfista que cruza o outro trem, o inimigo. Zé Maria é o surfista novato, que vacila, dá mole. Zé Maria também significa a morte. Zé Maria tá puxando muito hoje. Já puxou 3. Nesta brincadeira irresponsável, ganha pontos quem mostra mais valentia ou mais insensatez. Os surfistas desviam de árvores, sinais de tráfego, passarelas, viadutos e brincam de driblar cabos de alta tensão. Por esses fios correm 3.000 volts. Tudo isso a uma velocidade que em alguns trechos chega a 100 km por hora. Se eles encostarem até chegarem próximo a esse cabo, a energia já é transmitida para eles. Passa a corrente elétrica por eles, eles levam um choque e ficam torrados. Já fui pego uma porrada de vez, já foi na cara pra c... Mas não paro não, amigo. Tem vem lotado. A gente vê os caras morrer, mas pô, não tem condições de entrar mesmo, tu tem que surfar. Tem gente morta aí. Tem? O que foi? Surge a informação. Mais um surfista morto. Tem um cadáver aí à direita. Tem um aí? Na estação, a cena impressiona. Indiferente à tragédia, um homem chuta as portas do trem para entrar. Hoje foram 3. Até agora? Até agora, 9 horas da manhã. Mas amanhã, quantos serão? O pessoal da rede ferroviária tenta controlar a loucura dos surfistas. Quem é pego pelos policiais tem que ouvir uma palestra. É um puxão de orelhas. Você está jogando a sua vida fora, num teto de um trem que não vale a sua vida. Quando finalmente são liberados, seguem caminho. Até a próxima palestra ou a morte. Este rapaz de 23 anos surfa desde os 13. É casado e tem um filho. Sem qualquer remorso, ele conta um episódio cruel. Aconteceu com um novato, um Zé Maria. Ele foi fugir dos homens na estação, os homens estavam. Aí eu já estava me preparando para descer. Aí ele, no desespero, ele pisou na minha mão. Pisou na minha mão, escorregou e foi para baixo do trem e me puxou. Só que quando ele me puxou, eu estava segurando lá em cima, eu só dei uma pesada nele para ele me soltar e entrei pela janela. E ele ficou lá embaixo. Aí morreu. Aí nesse momento eu pensei em parar. Aí eu fiquei uns 2 meses, mas depois voltei de novo. O cara de lata está ferido, tem marcas de pedradas na face. A violência é lei no mundo desses rapazes. O pessoal vai no teto com pau, ferro, pedra, muitas vezes até de revólver. Aí é um tentando atingir o outro. Essa pedra foi uma pedra que jogaram em você? Jogaram em mim em novembro de 96, do qual eu guardo ela até hoje na minha casa de recordação, porque é uma coisa que ia tirar minha vida. Um homem é preso na estação com uma sacola cheia de pedras. A violência está solta e infelizmente a gente tem que fazer isso. Quando o vagão encosta no outro... Um do lado do outro, já é certo de ter briga. Todo dia tá tendo briga. Tapa, pau... Tapa, pau. Já tem os que estão trazendo um pedaço de pau já de dentro de casa. Os surfistas precisam de acesso rápido aos vagões para escapar dos policiais. E usam todo tipo de truque para manter as portas abertas. Mas o grande vilão na vida desses rapazes não é a polícia. É esta peça, conhecida como pantógrafo e chamada pelos surfistas de aranha. Tocar nela é morte certa. Wagner dos Santos quase caiu sobre o pantógrafo. Conseguiu se equilibrar, mas encostou em outro equipamento também energizado. Quando eu encostei, eu só escutei aquele barulho, aquele clarão, e tudo escurecendo. A língua tinha queimado, até a língua queimou, os beiços queimou, tudinho. Tentando falar, não conseguia, gritar, não conseguia, e foi na hora que eu virei. Quando eu virei, aí o sangue desceu. Quando eu olhei minha mão já tava chegando a sair fumaça ainda. Aí teve um garoto que chegou pra mim e falou: ai, sangue bom,
acende o cigarro pra mim na sua mão. O relógio esquentou, a chapa, o relógio era até de plástico. A calça aqui pegou fogo. Isso aqui foi do cordão, que eu tava com o cordão, esquentou. Eu vejo os garotos surfando, alguns colegas meus, eu falo, isso é furado. Eu tava em cima porque não tinha condição de ficar na porta, nem entrar, o trem tava lotado, tava muito cheio. O trem não tá cheio só pra ele, tá pra todo mundo. Pessoas mais idosas, que têm até muito mais dificuldade de disputar um lugar no trem, conseguem se acomodar. Mas na verdade a gente sabe que não é isso. É uma coisa de prazer mesmo, né? Da idade deles. E a idade varia entre 16 a 20, 21 anos. Só esta semana, nos trilhos da rede ferroviária do Rio, 5 jovens morreram de uma forma mais do que estúpida. Na quarta-feira, Alexandre Magno Coutinho, de 19 anos, não voltou para casa. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. De repente a lua de um lado e a lua estava do outro, a lua de um lado, e ele em círculos, né? Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. Nos curvamos, as luzes apagaram, ainda foi orado um Pai Nosso em voz alta, todo mundo já nos seus lugares. Deixamos a todos a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Atenção, muito obrigado e temos todos E deu aquele silêncio assim, mortal dentro da aeronave. 8 anos depois do acidente, aqui está o Boeing 737 pilotado pelo comandante César Garcês. A estrutura do avião, o chamado charuto, permanece em plena floresta amazônica, a mais de 1000 quilômetros de Belém, onde deveria ter chegado no dia 3 de setembro de 89. O mesmo avião, a mesma mata, cenário de uma história de negligências, mas também perícia, sofrimento, mas também esperança, morte, mas também sobrevivência. Deveria ser um voo de apenas 45 minutos. Um voo de rotina entre Marabá, sul do Pará, e Belém, ao norte. Mas o avião tomou a direção contrária. O 254, com 48 passageiros e 6 tripulantes, acabou com um pouso forçado na floresta amazônica. Um pesadelo que deixou 12 mortos e dezenas de sequelas. O Boeing da Varig, que desapareceu ontem entre Marabá e Belém, ainda não foi encontrado. As buscas vão recomeçar pela manhã. Fim do pouso forçado. O avião finalmente estaciona depois de seu mergulho na floresta. A gigantesca máquina de 56 toneladas se acomoda nesta mesma posição onde permanece há 8 anos. O quadro encontrado é devastador. As poltronas que tinha nessa localidade soltaram-se todas e se empilharam todas lá na frente, ou seja, em cima da gente. Então, sim, nesse caso, era um cenário muito triste, pessoas no meio das ferragens retorcidas, uma coisa muito triste demais. De repente eu tentava me mexer, os menores movimentos eu quase desmaiava. Eu virei meu pescoço, eu vi um cidadão morto do meu lado, roxo, entendeu? Era um desespero muito grande, um querendo tirar as pessoas lá dentro, não tinha como tirar, que se fosse tirar um machucava o outro que estava embaixo e foi um desespero muito grande. 8 anos depois, o voo 254 permanece um mistério.
Para desvendá-lo, foram necessários 3 meses de investigação. O ponto de partida foi a localização do principal personagem da mais intrigante história da aviação brasileira, o comandante César Padula Garcês. Nós o descobrimos nos Estados Unidos e só o convencemos a falar depois de várias semanas. Ele foi condenado a 4 anos de prisão e teve seu brevet cassado. Só não está preso porque seu advogado entrou com recurso na justiça. O que aquele voo do dia 3 de setembro de 1989 mudou na vida do senhor? Esse voo, meu último voo na aviação, realmente foi uma tragédia muito grande que eu convivo com ela esses anos todos e mudou a minha vida completamente. No começo, tudo parecia normal. Mas deu 45 minutos de voo e nada de Belém. 50 minutos, 1 hora, começa a tensão. A informação que nós tínhamos era essa, de que era problema de comunicação e nós tínhamos que passar isso para os passageiros, que eles estavam começando a ficar nervosos, né? Porque no início nós achamos que realmente não fosse nada tão sério, né? Este é o aeroporto de Belém, que deveria ser o destino daquele voo 254. E esta é a torre de controle com a qual o comandante César Garcês se comunicou. O piloto chegou a pedir autorização para fazer o pouso. O operador do aeroporto autorizou. Era o que na época foi chamado de diálogo entre cegos pelo rádio. O Boeing 737 da Varig estava a centenas de quilômetros de Belém. E o piloto não tinha a menor noção disso. Foi aí que ele fez a despedida. Ele se despediu dos passageiros. Disse que não havia mais solução, que dali a 15 minutos o motor direito pararia, depois o motor esquerdo. Você se vê num avião onde você não tem para onde correr e vai aguardar que dentro de 15 minutos você vai morrer. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Foi difícil ter que informar que realmente nós íamos fazer um pouso na selva e a gente não esperava aquilo e eu vivi a vida toda na aviação para não fazer aquilo nunca. O senhor consegue se recordar das palavras usadas? Não, exatamente das palavras não, mas eu avisei que a gente esperava que a gente tivesse sorte no que ia fazer, mas não tinha como evitar naquele momento. Nós íamos fazer um pouso forçado. E eu desejava que todos, onde estivessem com paz, porque ia ser difícil. Qual foi a responsabilidade do senhor nessa tragédia? A responsabilidade do voo é do comandante do voo e essa responsabilidade eu até hoje assumo e mantenho. O comandante assume a responsabilidade, mas não assume a culpa. Momentos antes da decolagem, aqui está a origem dessa tragédia. Na hora de selecionar o plano de voo, o comandante e o copiloto marcam uma direção, uma rota que os levaria muito longe de Belém. 0270. O último algarismo era decimal e deveria ser desprezado, mas o piloto esqueceu ou não sabia desse detalhe. Comandante César Garcês, o senhor tinha 15 anos de experiência e mais de 8.000 horas de voo, correto? Correto. Como é que um piloto com esse currículo acaba marcando no computador de bordo 270 graus ao invés de 27 graus, que seria o correto para se sair de Marabá e se chegar com segurança a Belém? Porque eu coloquei rumo de 270 graus, porque eu tinha esse rumo no meu plano de voo. Esse plano tinha sido introduzido na companhia na época e era um plano que não tinha sido
explicado para os pilotos ainda, e era um plano que veio a ser retirado da companhia por determinações de todas as investigações e dos inquéritos e dos processos que se concluíram, porque era um plano que não correspondia com a nossa realidade e permitia, era um plano altamente perigoso para criar dúvidas e mais. Investigando os documentos da época, constatamos que o comandante Garcês tinha suas razões. Conseguimos uma cópia da circular distribuída pouco mais de 2 meses antes do acidente. Ela não chamava atenção para o quarto algarismo, o que só aconteceu em documentos distribuídos pela companhia nos 2 dias seguintes ao acidente. O senhor concorda que isso pode ter confundido realmente o piloto? A ausência dessa informação que só foi colocada na circular após o acidente? Isso é sujeito a interpretações pessoais. A partir do momento que você tem um treinamento onde todos entendam a mesma linguagem, todos entendem, todos fazem aquele procedimento, eu estaria entrando do lado subjetivo se eu dissesse que o piloto ou algum piloto poderia se enganar. Descobrimos também que não era a primeira vez que confusões desse tipo tinham acontecido naquela época. Mas se 8 pilotos tinham cometido erros semelhantes, essa providência já não deveria ter sido tomada? 8 pilotos cometeram o mesmo erro, mas resultou no que resultou. Garcês também poderia ter prestado atenção ao mais elementar e antigo método de orientação. As pessoas que têm experiência em navegação sabem se localizar através da posição do Sol, né? Quando você está viajando do sul para o norte, qual seria a posição correta do Sol à tarde? Do sul para o norte? Quando você viaja do sul para o norte... O Sol estaria à minha esquerda. O Sol estaria à esquerda. Onde é que estava o Sol naquele dia? O que acontece é o seguinte, Cabrini, eu não voava geograficamente porque nessa era de aviões a gente voa números. Um dos passageiros tentou avisar o comandante. Eu olhei para baixo, né, e eu observei um rio com cachoeiras e aquele rio não era da região. Aí foi quando eu chamei a aeromoça, a comissária, né? E perguntei para ela o que estava acontecendo, porque o avião estava rodando, né, sem direção, e a região não era aquela. Com a experiência que eu tinha de voo, com os anos que eu tinha de aviação, eu não podia aceitar que um passageiro, ou entender que um passageiro vem me dizer alguma coisa, e eu não sei o estado dessa pessoa, se ele bebeu, ou se ele não bebeu, ou se ele, o que ele quer, ou o que ele não quer. Para esta passageira, a distração do comandante Garcês tem outras explicações. Eles estavam bebendo e ouvindo o jogo do Brasil. Bebendo e vendo o jogo do Brasil. Vocês estavam vendo o jogo do Brasil pelo rádio? Mentira. O que foi aquilo? Que vocês informaram os passageiros quanto que estava o jogo. Aquilo foi uma cortesia que o Garcês fez. Ele perguntou à Rádio Marabá. E a Rádio Marabá informou para ele e ele passou para os passageiros. É uma grandíssima mentira isso. Depois dos momentos finais, Garcês achou que estava perto de Carajás. Chegou até pedir que as luzes do aeroporto dessa cidade fossem acesas. Mas, na verdade, o Boeing estava a mais de 500 quilômetros de Carajás. Nós tivemos a certeza da iminência de um pouso forçado. Aí não tinha mais esperança nenhuma? Não tinha mais esperança de chegar em lugar nenhum. Eu pensava assim, poxa, a morte, eu vou ver a morte. Eu pensava assim na morte, sabe? É um trauma, é um terror. Eu não desejo isso para ninguém. Hoje o aeroporto de Belém possui um radar de aproximação. Um equipamento como esse teria revelado na época que o Boeing da Varig não estava naquela área. O radar só foi instalado anos depois da tragédia do 254. Esta é a imagem que o comandante César Garcês não conseguiu avistar na noite de 3 de setembro de 1989. Depois que esta reportagem ficou pronta, o copiloto Nilson Zilli resolveu dar uma nova entrevista e pela primeira vez contar a sua versão dessa história. Motor 1 acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparada para o pouso pousado.
O voo estava previsto para 50 minutos. Correto. Quando deu esse tempo, vocês pediram permissão para pouso, certo? Correto. Baixaram de altitude? Correto. Mas viram Belém? Não vimos Belém. Viram o quê? Só mar. E o que aconteceu a partir desse instante dentro daquela cabine? A partir desse instante, criou-se um clima muito tenso. Eu solicitei ao comandante Garcês que ele retornasse. Eu falei assim, comandante, vamos voltar? Ele não. Por que você queria voltar? Porque, pra mim, é básico. Se voou de A para B, não encontrou B, volta para A, que pelo menos A tá ali. O clima dentro daquela cabine foi o tempo inteiro assim, cabine. Eu falava com ele as coisas, ele me cortava ali. Zílio, já não te mandei fazer isso? Zílio, já não te mandei fazer aquilo? Zílio, já não te mandei fazer isso? Ou seja, ele não me deixou, ele não teve a humildade, cabine, de virar para mim e falar assim, cara, o que que tu acha? Me dá a tua opinião, cara. Aí eu fiquei meio chateado, sabe, triste. Quando eu comecei a guardar as cartas de descida de Belém. Quando eu abro um procedimento de descida que chama-se arco DNE. A entrada desse arco é 0,27. Quando eu peguei, olhei e gelei. Eu, na mesma hora, mostrei para ele. Aqui, comandante. A merda que você fez. Nessa hora, cabelo, ele levou o dedo na boca, tesão. Tipo, fique calado para não ser gravado no file recorder. Aí ele pegou a carta de rota e... Não, porque nós estamos aqui, que não sei o que lá, estamos perto de Carajás. E ele estava falando com um Varig que estava posado em Santarém. E não tinha dito pro Varig de Santarém o que tinha acontecido. A origem daquilo dizia que era todo. Um pane de compass. E que na realidade... Ou seja, seria um pane do sistema de bússolas. Isso, mas não teve... Ou seja, ele mentia. Você mentia, não tinha... E sabia que estava mentindo. Sabia que estava mentindo. Ele sabia que estava mentindo, porque não teve pane nenhuma, não teve... Mas era a história que ele pretendia contar. Essa foi a história que ele contou, né? Porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Ele bateu no nome e falou assim, desculpa, velho. O erro foi meu, a gente se encontra do outro lado da vida. Depois de uns 2 meses de acidente, eu fui pegar a minha carteira de identidade que estava na casa dele. Aí ele vira pra mim e fala assim, tu te lembras que tu pediu pra eu voltar? Eu falei, sim, lembro. E até hoje, comandante, eu me pergunto por que você não fez isso. Ele quer saber mesmo, assim, quero. Eu não voltei porque os dois estariam na rua. O que você está querendo colocar é que com receio de ser demitido, com receio, ele provocou a morte de 12 pessoas? Olha, Cabrini, com pureza d'alma, eu acredito que sim. Esta semana descobrimos um trecho das conversas da Caixa Preta que confirma a versão do copiloto. Nele, o comandante reconhece seu erro. Vamos lá, eu gostou foi um prazer tudo isso. De nada. Uma pena que não. De nada, a gente não tem descoberto. Por que você demorou 8 anos para contar essa verdade? Veja bem, Cabrini, hoje eu não tenho mais compromisso com ninguém. O único compromisso que eu tenho é para comigo. Eu acho que dessa forma eu vou conseguir resgatar a minha identidade como ser humano. E também poder... Eu usei hoje aqui, sabe, para mim está sendo muito bom porque foi um desabafo, sabe, de toda esse rolo, todo esse enredo. E na realidade, hoje eu estou me sentindo aliviado, porque eu botei para fora uma coisa que eu deveria ter feito há 8 anos atrás. Atenção, tripulação preparada para o pouso passado.
O que pode fazer um garoto pobre do subúrbio a não ser dançar num baile funk? Dançar? Baixada Fluminense, uma das áreas mais violentas do país. Rock dos Santos vai encontrar a turma para mais uma noite de som e pancadaria. A mãe dele parece resignada. Ele vai pro bailinho dele, vai se distrair, vai se divertir. Você vem com a cara inchada, você vem com a cara inchada, põe gelo, entendeu? E tudo bem. Dançada, 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 bundinha. Dançada, 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 bundinha. Corre, degusta, As chamadas galeras alugam ônibus para ir aos clubes. Quando alguma coisa enguiça, sai todo mundo para empurrar. Na porta do baile, a prova de que o pessoal vai mesmo é pra brigar. O rapaz exibe um protetor para os dentes. Isso aqui é pra proteger os dentes, tá? Um soco, pra não quebrar. No salão, duas comunidades do subúrbio do Rio. Uma de cada lado. Eu brigo porque eu gosto. É o divertimento da gente, é só brincadeira aqui mesmo. Pra mim é um esporte. To accentuate. Pô, não tem condição de parar uma academia. Então, pô, gente, vamos pro corredor. Corredor é o espaço que divide os brigões. No linguajar deles é lado A contra lado B. Acreditam ter inventado um novo gênero de luta. Mistura de balanço e pancada. A luta funk. Sou trabalhador, porra, tarde, segunda a sexta. Acorda às 5 horas da manhã, entendeu? Sábado eu quero curtir meu bairro, tranquilão, entendeu? Por que ficar em casa? Pô, não tem nada pra fazer, desempregado. Não baile não. No baile a gente se diverte, conhece gente nova, entendeu? O baile é uma segunda família. Aqui ninguém é inimigo de ninguém. Os feridos na guerra funk vão parar em ambulatórios improvisados nos clubes, que pagam o serviço de enfermeiros. O pessoal que vende cerveja trabalha atrás das grades. E os seguranças tentam acabar com a briga? E nada, eles batem muito. Você deve estar imaginando que se essas turmas se cruzarem na saída do baile, vão se matar. Nada disso. Acredite, esses rapazes se amam. No corredor que, pô, surgiu uma amizade minha do parceiro aqui, o maluco é do outro lado, entendeu? Mas não tem nada a ver, tá ligado? O maluco é do lado B. Então, pô, no bar rola várias amizades, entendeu? Meu irmão, já que bati várias vezes nele, rasgou meu olho, me deu 10 pontos no olho, quebrei nariz dele, tem falha no dente. Estamos irmãos. A gente tá aqui se falando, certo? Tomamos uma cerveja ali junto, mas sábado no corredor é aquilo, a porrada vai comer entre eu e ele, já tá combinado. Então tá, estamos combinados. Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Você vai ouvir agora as gravações da reunião que jogou o Brasil na ditadura. Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Há exatamente 30 anos, o presidente Costa e Silva reunia
todo o Ministério para discutir a decretação de um ato institucional que dava poder absoluto ao governo militar. As gravações documentam um momento dramático da história brasileira. Senhoras e senhores, boa noite. A Agência Nacional, no Ministério da Justiça, passa a falar diretamente do Palácio Laranjeiras para um importante comunicado do governo federal ao povo brasileiro. Março de 68. A polícia mata no Rio o estudante Edson Luiz. No interesse de preservar a Revolução. Junho. A passeata dos 100 mil protesta contra o regime militar, instalado 4 anos antes. O presidente da República. Setembro. O deputado Márcio Moreira Alves discursa na tribuna da Câmara contra a invasão da Universidade de Brasília e ataca os militares. Eu disse, olha, as namoradas dos cadetes não devem dançar com eles, as mulheres dos militares não devem se entregar a eles, fazer uma greve, enquanto que eles não deixarem de torturar, de praticar violências. Pressionado pelos militares, o governo pede à Câmara licença para processar o deputado. A Câmara nega o pedido no dia 12 de dezembro. A decisão revolta os militares, que cobram uma reação do governo. Os militares, desde janeiro, estavam procurando um pretexto para fechar tudo, para instaurar a ditadura completa. Meu discurso, que era simples, que tinha uma conotação sexual também, serviu para este pretexto. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964. Sexta-feira, 13 de dezembro, o presidente Costa e Silva reúne o Conselho de Segurança Nacional no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Na pauta, a aprovação do ato institucional número 5, o AI-5, um conjunto de medidas que dava poderes quase absolutos ao governo militar. Por ordem do presidente, toda a sessão é gravada. Costa e Silva abre a reunião de forma dramática. Ao fundo, pode-se ouvir a sirene de carros da polícia. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde no momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. O presidente quer ouvir a opinião de todos. O primeiro a falar é o vice-presidente Pedro Aleixo. O que isso me parecia aconselhável seria, antes de exame de um ato institucional, seria a adoção de uma medida de ordem constitucional. Essa medida seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso do Estado de Sítio. O alerta de Pedro Aleixo não sensibiliza os ministros e chefes militares que integram o Conselho de Segurança Nacional. O que tem que fazer é realmente uma repressão, acabar com essas situações que podem levar o país não a uma crise, mas um caos que nós não sairemos. É oportuno, portanto, fazer qualquer ato institucional como este. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá... O ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, apoia a decretação do AI-5. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. O hoje deputado Delfim Neto reivindica poderes maiores para o presidente. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho.
E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. O ministro da Agricultura diz que os militares foram pacientes. Acredito até que as Forças Armadas foram, vamos dizer assim, magnânimas, porque não reagiram com esforço pessoal, que seria talvez o meu caso. O ministro Jarbas Passarinho também fala em ditadura. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Se nós tivéssemos impedido de dar ao presidente os meios que os militares cobravam, um único meio possível de manter a ordem, e nós tivéssemos entregue o país aos comunistas, qual era o maior arrependimento? Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem... Eu não sabia o que eu ia ler. E eu fui tomando conhecimento do que eu estava lendo ao ler. Foi o texto mais difícil que o senhor leu? Pela situação? Foi. As medidas corretivas propostas nesse momento parecem-me assim as mais adequadas, intransferíveis e convenientes. Acho que não se trata de discutir ou pensar de que estaremos em ditadura ou não, mas sim, e é o fundamental, em preservarmos a ordem, a segurança interna e, quem sabe, até a integridade nacional. Não pode haver nenhum argumento formal, nenhuma consideração de ordem abstrata que justifique a permissão da implantação da desordem nesse país. É necessário realmente assumir a responsabilidade de uma ditadura, mas a ditadura só será ditadura na medida em que os poderes excepcionais que estão sendo concedidos ao governo forem usados arbitrariamente. O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar. O Congresso Nacional foi fechado naquela mesma sexta-feira. Durante os 10 anos em que esteve em vigor, o AI-5 foi utilizado para caçar cerca de 350 mandatos de deputados, senadores, vereadores e prefeitos. Quase outras 900 pessoas receberam punições. Entre elas, o então professor da USP, Fernando Henrique Cardoso, aposentado à revelia. O AI-5 deu respaldo também para censura, torturas e prisões ilegais. O ator Mário Lago foi preso no dia seguinte. Não havia acusação. A acusação é de não pensar com eles. Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Se não tomarmos, neste momento, essa medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara, senhor presidente. O chefe da Casa Civil acusa parlamentares. Não constitui também novidade de que alguns membros do Congresso Nacional são os líderes deste processo contra-revolucionário. O que fez o senhor votar a favor do AI-5? Um dever de lealdade para com o presidente da República. O presidente da República teria sido deposto naquele dia.
se ele não conseguisse dominar a situação. O ministro da Justiça chega a classificar o AI-5 como instrumento de democracia. Também não acredito que se estabeleça uma ditadura. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das... Um momento importante das gravações. O próprio presidente Costa e Silva considera o ato uma violência. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. Antes de encerrar a reunião, Costa e Silva se refere ao vice-presidente Pedro Aleixo, o que era contrário ao AI-5. Devemos, portanto, respeitar o seu voto. Embora não seja o da maioria do Conselho, eu prezo muito a sua opinião. E peço a Deus que não me venha amanhã convencer de que ele estava certo. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Assinado, presidente Arthur da Costa e Silva. Basta uma ordem. E homens começam a explodir. 1.750 soldados do Partido da Resistência Libanesa, o Hezbollah, já morreram para matar. Quem determina os ataques suicidas é este homem, Hassan Nasrallah. As maiores vítimas o Hezbollah fez em 1983. Abril. Um caminhão com 200 quilos de explosivos, dirigido por um homem-bomba, explode na porta de entrada do prédio de 7 andares da Embaixada dos Estados Unidos em Beirute, no Líbano. 60 pessoas morreram. Outubro. Outro caminhão com 1 tonelada de explosivos invade o quartel-general da ONU no sul do Líbano. Este soldado disse que deu 5 tiros, mas não conseguiu acertar o motorista. Seu colega de guarda disse que antes de explodir, o homem-bomba deu um sorriso. 241 soldados norte-americanos e 58 paraquedistas franceses morreram dormindo. Atualmente existem 10 mil soldados do Hezbollah dispostos a explodir a qualquer momento. Basta uma ordem dele. Para conseguirmos falar com o líder do Hezbollah, fomos a Beirute fazer contato com um representante do partido, que pediu para não ser identificado. Foram 6 dias consecutivos negociando a entrevista. O comandante dos homens-bomba manda dizer que aceita, mas impõe uma condição: não gravar imagens do percurso até o local do encontro, o esconderijo de Hassan Nasrallah. Antes de entrarmos no carro deles, a ordem para desligar e entregar a câmera. Andamos durante 1h30 sentados no banco de trás. Não era possível enxergar nada. Homens armados observavam nossos movimentos. Quando chegamos, fomos revistados. A sala estava escura. A câmera devolvida.
Ficamos 1 hora dentro de uma sala blindada à espera do nosso entrevistado. Hassan Nasrallah usa um turbante preto na cabeça. Entre os muçulmanos, significa ser descendente do profeta Maomé, que viveu no ano 600 depois de Cristo. O Hezbollah surgiu em 82. Hassan Nasrallah é um dos fundadores e há 7 anos é o líder, o comandante do Hezbollah. Por que o Hezbollah? Aonde quer chegar? Bismillahirrahmanirrahim. Hezbollah أسس سنة 1982 ميلادية. Fundamos o Hezbollah em junho de 82 por causa da invasão de Israel no Líbano em 78, quando as tropas israelenses tomaram à força grande parte do território libanês, cometendo massacres e crimes até chegar à capital Beirute. Tivemos que reunir uma parte jovem de médicos, engenheiros, professores e estudantes e outra parte de gente comum. Assim se formou o Hezbollah. كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. A maior demonstração de convicção no que diz, Hassan Nasrallah deu com a família. Ele sacrificou a vida do próprio filho. O senhor mandou seu próprio filho para a guerra. Ele morreu com 18 anos. O senhor se arrepende? Tem saudade dele? يعني هذا أمر طبيعي. أنا عندما Sou muito honrado em ter um filho morto em combate, um filho mártir que morreu por uma boa causa. Peço para os pais mandarem seus filhos para o Hezbollah e eles acreditam em mim, entregam seus filhos. É natural que eu faça o mesmo com meus filhos. Não seria correto que os outros fizessem e eu não. Não seria justo que os filhos dos outros lutassem e eu mandasse os meus para a América se tornarem médicos ou advogados. E asseguro, os meus outros filhos farão o mesmo caminho. Toda a família tem que estar preparada para ter um mártir, morto em combate. Me sinto honradíssimo em ser pai de alguém que morreu lutando. A foto do filho e de todos que morrem lutando, Hassan Nasrallah manda espalhar pelos países árabes. A ideia é transformá-los em mártires e fazer com que outros sigam o exemplo. Os homens-bomba que já explodiram deixam mensagens gravadas. Este diz: explodi para matar inimigos, por amor à pátria, pelo Hezbollah e para me tornar herói na terra e príncipe no paraíso. O comandante dos homens-bomba não para de olhar para os lados, parece inquieto. Ele sabe que muitos querem matá-lo. Anda sempre com um colete à prova de balas e aonde vai, recebe a barreira de seguranças. Muitos. Hassan Nasrallah é procurado pela CIA, pelo FBI e pelo Mossad, a polícia secreta de Israel. O senhor mandou sequestrar 3 sargentos e um coronel israelenses. Como eles estão? O que o senhor pretende? Que tipo de negociação está sendo feita com Israel? A Cruz Vermelha veio pessoalmente. A Alemanha e outros países da Europa querem intermediar a negociação. Israel fez ligações, mas há 4 semanas não acontece nada. Israel só vai tê-los de volta se devolver os 19 libaneses que estão prisioneiros em Israel. Nós somos de um país, o Brasil, onde todos os povos vivem em harmonia. Há espaço para todo mundo, tanto que judeus e árabes convivem harmoniosamente. Por que aqui no Oriente Médio vocês não seguem esse exemplo? Antigamente, os povos judeus, cristãos e muçulmanos viviam em plena harmonia, como vocês vivem no Brasil. Até que no começo dos anos 40, associações judaicas armadas do resto do mundo formaram quadrilhas que mataram muitos cidadãos muçulmanos e cristãos.
Peço aos libaneses que vivem no Brasil para conviverem com todos os povos dessa nação, ajudando o progresso do Brasil, um país que serve de exemplo para o mundo. Agradeço ao governo e ao povo por receberem nossos filhos de braços abertos. Mas alerto nossa gente que está lá. Não esqueçam o Líbano. Precisamos de ajuda, pois Israel está por perto. E ele se despediu da gente, dando um sorriso. Educação, um escândalo no vestibular. É a reportagem de capa do Fantástico. Para fazer esta reportagem, nós pedimos ajuda ao padeiro Severino da Silva, um brasileiro de 27 anos nascido na Paraíba. Ele não sabe ler nem escrever. Não pôde ir à escola quando era criança. Severino é analfabeto, mas ele quer espantar o fantasma do analfabetismo. Professora, eu estou com dificuldade para escrever navio. A luta para aprender a ler e escrever é aqui, nesse curso de uma pequena igreja perto de casa, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele entrou realmente sem quase conseguir escrever palavra nenhuma. Hoje ele já consegue escrever algumas coisas, tá? Ler, ele pode, mas com grande dificuldade. Ele ainda não tem condições de interpretar aquilo que ele está lendo. A tarefa fica mais difícil quando o aluno já não é mais criança. Aquele depois da frente, nota com M também, né? Severino sabe que para aprender a ler e escrever fluentemente é preciso estudar mais, ser alfabetizado de verdade. Depois tem ainda um longo caminho e quem sabe um dia pensar até no vestibular. Mas para fazer o vestibular é preciso estar muito bem preparado. Ou será que não? O Fantástico inscreveu o padeiro de Nova Iguaçu na universidade particular que mais cresceu nos últimos anos. Uma campeã em número de alunos, mais de 60 mil. Já é a terceira maior universidade do Brasil em número de alunos matriculados. São tantas vagas que aqui tem vestibular de 15 em 15 dias. O analfabeto vai fazer prova na Universidade Estácio de Sá. Com uma câmera escondida, nós acompanhamos Severino no dia do vestibular em uma das muitas filiais da universidade no bairro Carioca do Meia. Na prova de múltipla escolha, ele marcou somente as letras A e B em todas as questões. AB, até o fim, alternadamente. Mas e a redação? Para o curso de Direito, a redação é obrigatória. Severino disse que estava se sentindo mal e não escreveu nenhuma linha. Nem podia, ele não sabe escrever. A redação do nosso vestibulando analfabeto ficou totalmente em branco. Ele só sabe mesmo desenhar o nome. 5 dias depois, voltamos à secretaria da universidade para saber o resultado. Severino foi aprovado e esta não foi a única surpresa. Você fez 2.562 pontos. O lugar que você obteve no nono lugar. Qual lugar? Nono lugar. Nono? O padeiro saiu da universidade com uma declaração em papel timbrado, afirmando que ele ficou em 9º lugar no vestibular de Direito. O sorriso era de quem acabou de fazer uma brincadeira, pregar uma peça em alguém. Mas Severino não tinha dimensão do que tinha acabado de fazer. Ele mostrou a que ponto chegou o nível do vestibular em algumas faculdades particulares brasileiras. Mas quem entendeu o tamanho do problema foi o reitor da Universidade Estácio de Sá, que classificou o analfabeto em 9º lugar. Nós levamos o documento oficial, mostrando que até o analfabeto passa nesse tipo de vestibular. 9º lugar, né? 9º colocado, um aluno analfabeto que não fez a redação sequer, professor. Sim, ele foi classificado em 9º lugar, certamente num conjunto em que ele obteve 20% de acertos. Isso não significa que ele ia ser chamado nem matriculado. Quer dizer, o senhor fala que ele ficaria
da questão da documentação, né? Essa seria a primeira... Mas é assustador, né? Isso é meio... Isso é uma aberração que existe quando se trabalha com um grande número. Né? Como as universidades têm autonomia para definir os processos seletivos, isso é lei, tá certo? E é constitucional, a autonomia das universidades está prevista na Constituição. Então, nesse sentido, não cabe ao MEC avaliar as provas feitas pelas universidades públicas ou privadas. A professora de Severina, na aula de alfabetização, lembra dela, a dona Jussara, se assustou quando a gente contou a novidade. O aluno, que ainda está na classe de alfabetização, passou no vestibular e em 9º lugar. Todo mundo vai querer vir pra cá alfabetizar, que vai passar pra faculdade, gente. Jussara alfabetizou, ele já tá na faculdade. Amanhã tá lotado aqui. Gente! Isso é um V ou um U? Uma. Isso é um B ou é um D? B. Boa. Poderia ser uma cidade de qualquer parte do Brasil. Mas a reportagem que você vai ver agora foi gravada em São Gonçalo, estado do Rio. Aqui vivem 900 mil pessoas. A prefeitura administra um orçamento estimado esse ano em quase 270 milhões de reais. O secretário de Governo, Planejamento e Controle Interno do município é procurado todo dia por gente que quer discutir questões de interesse público. Mas recebe também visitas frequentes de quem quer propor negociatas, propinas, comissões ilícitas. Por isso eu concordei com a proposta do Fantástico, de me fazer substituir aqui por um repórter, para que vocês pudessem livremente gravar e verificar o que eu ouço diariamente aqui. O secretário se afastou do cargo por um mês. Durante esse tempo, ele foi substituído pelo repórter Eduardo Faustini. Câmeras e microfones foram escondidos no gabinete para registrar todas as audiências concedidas pelo repórter, que se fazia passar por secretário interino da prefeitura. Em algumas situações, as gravações ocorreram na presença do próprio secretário. Este homem chega pela primeira vez para uma audiência. Chama-se Miguel Macedo. É representante de uma empresa que fornece material à prefeitura. A nossa é Marval, isso. Nós temos um grupo de empresas, né? Nós atuamos na área de educação, na área de saúde. Hoje nós estamos atuando na área de remoção de lixo. Animado, ele começa a falar de como pode ser o esquema na área da merenda escolar. Merenda, eu não sei qual é o seu esquema, porque você sabe que merenda hoje, você trabalha com arroz, feijão, como é que é o esquema. Mas dá para dar na média de 10%. Tá bom ou tá bom? Agora ele explica como funciona a parceria, nome usado para definir o esquema de pagamento de comissões. O nosso esquema de trabalho é o seguinte: recebeu, o senhor está aqui. Funciona assim: a prefeitura paga ao fornecedor, o fornecedor desconta o cheque. Uma porcentagem volta ilegalmente para o responsável pelo pagamento. No outro dia eu vou lá retirar dinheiro da parte de vocês e alguém entrega você, pô. Dinheiro? Tudo que eu vender para educação, tudo para educação. Saúde, dá para chegar a uns 15% ou 20%, dependendo do material. Num outro encontro, o nosso repórter, ainda como secretário, quer saber como seria o esquema se as compras da prefeitura na área da saúde fossem de 40 milhões por ano. 40 milhões por ano no remédio, vamos sei lá, 8, 10 milhões, 12 milhões. Essa média, vamos sei lá. Entendi. 40 milhões ano. Vai dar em média de quanto por. Vamos botar 20%. De quê? De um remédio. De sobre o montante, sobre 40. De repasse. De repasse, dá 8 milhões. Pode chegar até mais, pode chegar a 9 a 10. Você ouviu bem. A comissão oferecida pelo negociador na compra de remédios pode chegar a 10 milhões de reais em um ano. São Gonçalo não tem estacionamento rotativo.
A prefeitura cancelou o contrato que tinha com uma empresa. A concessão passou a ser disputada por vários interessados, entre eles um ex-vereador que durante 6 anos foi presidente da Câmara Municipal. Hoje, ele é presidente da Associação dos Guardadores Autônomos do município. Geraldo Cunha quer que o estacionamento seja controlado pela associação. Eu acho que 20% para a associação resolve o problema da estação. Tranquila. Quando eu falo resolve o problema da estação, resolve o meu problema. Sem o mínimo de constrangimento, Geraldo mostra o que fez na Câmara Municipal, quando era presidente. Aumentava o salário de assessores, mas quem ficava com o dinheiro eram os vereadores. Um chefe de gabinete ganhava 500 e pouco, eu botei para 4.500, igual a secretária aqui. Então só aí um vereador pagava do cara 4 mil. Vai dizer que o Geraldo roubou? Diz que eu vou lá e digo, eu roubei, não, nós roubamos. Está aqui. Agora o nosso repórter, no papel de secretário, recebe a visita do representante da ADTER, a administradora de terminais rodoviários Sociedade Anônima. Eu faço parte da diretoria da empresa. Em pauta, a administração dos estacionamentos da cidade. A partir de 10% a 20%, eu acho que seria um número que a gente poderia chegar. A Câmara Municipal de São Gonçalo é composta por 21 vereadores. Um dos que tem se destacado em críticas ao prefeito é o vereador Ricardo Castor, que também faz uma visita ao secretário. Primeiramente, pedir desculpas e dizer para o senhor que eu estou fazendo política. Eu sou um vereador sozinho, então eu tenho que lutar com as armas que eu tenho, que eu posso. Miguel Nogueira, o advogado do vereador, participa da audiência. Aqui, eu não vou conversar com o senhor, na sala do senhor. Eu converso com o senhor em outro local, onde o senhor marcar, eu converso com o senhor, tá bom? Não precisa se falar, se escreve. O vereador avisa que a negociação deve prosseguir com o advogado. O meu advogado vai conversar, porque ele é meu advogado, ele tem toda total liberdade, que é um cara que está junto comigo. O vereador Ricardo Castor sai da sala. O mistério fica no ar. Por que ele não queria falar ali? O advogado responde. Não quer tocar em dinheiro com você? Dinheiro. Tá bom, então fala aí. O advogado puxa uma lista de papel. Independente dessas coisas, 30 por mês e 50 agora para compensar os atrasados. 30 mil por mês, 50 mil agora. O que essas pessoas têm a dizer? Miguel Macedo se apresentou como funcionário da Marval Comércio e Serviços Limitada. A nossa equipe é recebida por este homem. Itamar. O nome de Itamar também apareceu nos encontros entre Miguel Macedo e o nosso repórter no gabinete do secretário. Quem assina por lá? Quem assina é o Itamar. O que é Itamar? Itamar é um sócio nosso. E Itamar garante, não conhece Miguel Macedo. Não tem Miguel Macedo? Miguel Macedo? Ainda no Espírito Santo, a nossa equipe esteve no terminal rodoviário de Vitória, que é administrado pela ADTER, administradora de terminais rodoviários Sociedade Anônima. Um representante dessa empresa esteve no gabinete do secretário de São Gonçalo. Nós não somos amadores, como eu te falei, a gente trabalha somente com a coisa pública. E a exploração de coisa pública, é isso, aceita. Nunca houve a definição de esquemas como esse. Definição de comissões. Nada, absolutamente nada. A partir de 10% a 20%, eu acho que seria um número que a gente poderia chegar. Definição de comissões. Nunca vi. Percentuais. Nunca vi isso. Você também viu no início do Fantástico este homem, ex-presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, pedindo o controle dos estacionamentos da cidade. Ele diz que utiliza os jornais alternativos para fazer pressão. Quem criou fui eu, que me interessava. E mesmo na frente de uma câmera, Geraldo Cunha defende a política da negociata. A maior trabalha para o prefeito para depois arranjar uma boca. Isso é coisa que é normal. E o jornalista, ele também critica para poder ser chamado, pelo menos para ter uma conversa. E diz o que faria se tivesse poder na prefeitura. Eu vou chegar para eles e vou dizer, assessoria de imprensa aqui, como é que é, qual é a verba, dá aí para dar
uma ajuda aí pro jornal? Dá. No gabinete do secretário, Geraldo diz que quando era presidente da Câmara, aumentou os salários dos assessores dos vereadores para sobrar mais dinheiro para os próprios vereadores. O dinheiro do assessor, quem recebe é ele. Agora, se ele dá ao vereador, se não dá, isso não cabe a nós discutir. Eu roubei, não, nós roubamos. Tá aqui. A maior oposição ao prefeito de São Gonçalo é feita por este homem, o vereador Ricardo Castor. O senhor nunca pediu dinheiro para deixar de ser oposição? Não, eu nunca pedi. Mas a reportagem mostrou que o vereador esteve no gabinete do secretário. Na conversa, estranhamente, ele disse que não faria nenhum pedido ali. Aqui, eu não vou conversar com o senhor, na sala do senhor. Eu converso com o senhor em outro local, onde o senhor marcar. A explicação foi dada pelo advogado dele logo depois que ele saiu da sala. Nunca troquei dinheiro com você. Dinheiro. O que o vereador Castor pensa de um vereador que pede dinheiro em troca de favor? Não, acho isso um absurdo. Isso não existe. O advogado disse qual era o pedido do vereador. 30 por mês e 50 agora para compensar os atrasados. O vereador Ricardo Castor é um vereador sério, um vereador honesto. O homem que abriu as portas do seu gabinete para que os repórteres do Fantástico mostrassem as negociadas propostas numa secretaria municipal faz um desabafo. Se eu não puder entrar pela porta da frente, se eu não puder estar de cabeça erguida, se eu não puder dizer a esses canalhas que não vão ter esses benesses, porra, que eles querem, ilícitos, ilegais, porra, contrários à vontade de quem os elegeu. Se eu não puder dizer isso, então a vida não vale ser vivida. O meu cargo não serve para nada. E estou no lugar errado. Só para lembrar, nossa reportagem mostrou o que se passa num único município. O Brasil tem 5.500